O nosso programa sobre o assunto de hoje, que é sobre essa ascensão, esse crescimento da classe C aqui no Brasil. Acompanhamos aí com o repórter Ramos Júnior, sempre nos trazendo matérias ágeis sobre o contexto socioeconômico do nosso país. A nova classe C celebra um crescimento não registrado por nenhuma outra classe, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E entre janeiro de 2010 e maio de 2011, cerca de 3,6 milhões de pessoas migraram para a classe C. E é sobre ela que vamos debater aqui no programa Assunto do Dia de hoje. E contamos com a presença em nossos estúdios do Fábio Roberto, que ele é coordenador da Secretaria Executiva de Economia Popular de Pernambuco, e também com o André Freitas, ele que é economista e coordenador de pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Também contamos aqui com a presença do Fábio. Obrigado. Bem-vindo também. E você que quer participar do programa, quer mandar sua pergunta, quer interagir conosco, é simples. Participe conosco através das nossas linhas interativas. 0 Operadora 81 3424 1977 ou também o 3424 1547. Se você também preferir, você nos visitar através do nosso Twitter, simplesmente nos procure pelo Assunto do Dia RBC. Assunto do Dia RBC. E no Facebook, se você também quiser nos adicionar e mandar seu comentário, sua pergunta, ficar bem à vontade com seus comentários, também pode nos encontrar através do Assunto do Dia. Pode nos adicionar que a gente vai aqui aceitar. Com certeza você vai participar conosco aqui. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, mandar-nos um e-mail, é simples, produçãotv@rbc1.com.br. Eu disse produçãotv@rbc1.com.br. Quero mandar um abraço, aproveitando este momento, para todos aqueles que estão nos assistindo em Santa Cruz do Capibaribe, também em toda a região metropolitana do Recife, pelo canal 14, em Caruaru, pelo canal 6, em todo o Brasil, via satélite pela parabólica também. Muito obrigado pela sua audiência. E você que nos assiste através do site, também vai o nosso abraço aí, toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação. Vamos dar início aqui a esse debate que com certeza a gente está vendo aí o crescimento dessa ascensão da classe C aqui no país. E eu queria já perguntar aqui de antemão para o nosso economista, o André Freitas, a que se deve esse crescimento dessa classe aqui no Brasil? Bom, primeiramente, bom dia, é uma satisfação estar aqui junto com vocês. Conforme falou na matéria, né, o economista falou lá na matéria, dizendo que o crescimento advém de uma elevação do crédito. Isso sem dúvida que sim, tá? Mas, além disso, né, a gente teve aí também as políticas públicas, né, que também fizeram ascender essa camada aqui ávida ao consumo, né, e fez emergir aí a camada ávida ao consumo, passando da classe E, da classe D à classe C. A gente, só para você ter uma noção, a gente tem, né, até a própria FGV, né, tem de 2003 até 2011, se eu não me engano, salvo engano, foram 50 milhões de pessoas que tiveram ascensão né, para essa classe C, ou seja, saíram da classe E, da classe D para a classe C. Pessoas que tinham menos que R$70 mês, ou seja, abaixo da linha da pobreza, elas passaram essa linha da pobreza e ascenderam à classe C. Já aproveitando, André, essa questão aqui do crescimento da classe C, certo. Em suma, as pessoas não entendem muito como é que funciona. Eu gostaria que você explicasse para a gente, como economista, por exemplo, menos de 10 salários mínimos, se enquadra em que faixa, em que classe? Bom, foi até interessante você falar isso, né, porque existem diversas classificações. Né? Antigamente se falava na classe média, né, classe baixa, classe... Média baixa, média. Isso classe, aí. Né? Aí mudou-se a classificação, mas existem diversas classificações, diversos órgãos que falam de classe A, classe B, classe C, tem classe A1, classe A2, classe... Então, assim, o interessante é observar, né, especificamente a elevação da renda da população. Tá? Mas, assim, a classificação que se utiliza mais, de forma mais premente é a classificação da FGV, que é até R$700 mês, em torno de 700 e poucos reais mês, anterior à classe E, ou seja, a linha da pobreza. Né? De 700 a R$1.000 é classe C. Né? De R$1.000 a R$5.000 é classe B. E acima de R$4.000, R$5.000, aí vai para a classe A. Entendo. Mas, assim, existem várias classificações. A própria Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, existe aí classificação de atividade econômica, tá? Existe também, aí tem classe A1, A2, por consumo da pessoa, ou seja, a pessoa que consome, se tem
seguro médico, que tem um refrigerador em casa, que tem um micro-ondas, que tem televisão, que tem... Então, assim, essa pessoa se classifica numa determinada classe. Pessoa que não tem isso, determinada... Então, assim, existem várias classificações. Então, assim, não existe uma regra específica única. Depende de alguns fatores isso, importantes para melhorar a qualidade de vida, claro, não é isso? Sem dúvida nenhuma. E já aproveitando aqui a presença do Fábio Roberto, ele que é coordenador da Secretaria Executiva do Fórum de Economia Popular de Pernambuco, como atua esse fórum para que a gente possa entender melhor? Primeiro, eu gostaria, Felipe, de conceituar um pouco a economia solidária, né? A economia solidária no Brasil, ela hoje tem a sua plataforma pautada no trabalho associado e não no trabalho assalariado, né? São associações, cooperativas, grupos informais, né, que atuam dessa forma, né? E hoje, a principal atuação dela é no segmento da classe C. Né? Por quê? Porque ela produz na comunidade, né? Ela produz, comercializa e também consome na comunidade, nos bairros. E esse segmento econômico, né, de trabalho associado tem como seu principal público o consumidor a classe C. Entendo. E com o aumento, né, significativo da classe C, que era também uma demanda da sociedade, né, na busca da prosperidade, né, então fez com que os governos, né, sobretudo no mandato aí do governo do presidente Lula e da continuidade da presidente Dilma, com a estabilidade econômica também da moeda, né, houve uma ascensão, né, dessa política pública, né, que facilitou o crédito e a própria política pública. Vale salientar também a questão do Bolsa Família, né, que joga muito crédito, né, sobretudo nas pequenas cidades, nos bairros, as pessoas consomem no próprio bairro e a partir daí, né, você constrói uma circulação de moeda para esse setor, né, que antes era excluído, né, desse padrão de consumo na sociedade brasileira. Então, o que veio a mudar realmente na qualidade de vida dessas pessoas, em suma, né? A ascensão aí dessas pessoas da classe C, né? Com certeza houve uma ascensão aí da classe E para D, está havendo uma ascensão. Agora, só que o que menos cresceu, não sei bem, eu acho que o nosso economista pode trazer essa informação, o que menos cresceu foi a classe A e B, o que mais cresceu foi a classe C, a classe D. Por que houve esse crescimento tão significativo na classe C e o que melhorou na qualidade de vida, por exemplo? Essa daí também vou querer saber a resposta aqui do nosso economista. Ao nosso ver, o que havia no Brasil era uma brutal concentração de renda. Sim, né? E quando existem essas políticas públicas e essa demanda da sociedade por uma distribuição maior de renda, né, então a classe que acumulava mais riquezas, ela parou, ela estacionou. E as classes emergentes e as classes baixas, né, ela teve uma ascensão e teve porque se apropriou, né, primeiro, do aumento do emprego, né, o aumento também da renda do trabalho, não só o emprego formal, mas também do trabalho associado, do trabalho informal, né, e houve uma melhor remuneração por esse trabalho. Então, ela se apropriou dessa distribuição de renda que houve no país. Uhum. E agora a opinião também do economista, né, o André Freitas. Conforme o nosso amigo Fábio falou, né, houve, evidentemente, uma estagnação da classe A e B e uma evolução da classe C e D. Para você ter uma ideia, eu vi alguns dados aí da FGV dizendo que cresceu somente em 4 anos 1%, né, o crescimento da classe A, né, enquanto que a classe C e D cresceu quase 10%. Então você veja aí que essa questão da concentração de renda, né, ela começa a se esvairir, começa a se amenizar. Tá? Eu acredito que isso aí vai ser uma constante e sem dúvida nenhuma que isso aí permite que algumas pessoas que não tinham condições, né, passem a consumir, passem a ter uma qualidade de vida melhor, passem a ter uma assistência médica melhor, passem a ter... Então, assim, isso tudo gera uma melhoria de qualidade de vida em toda a população. Agora, entendendo um pouquinho mais sobre o perfil do consumidor da classe C, que inclusive saiu uma matéria aí numa revista de circulação nacional, traçando um pouquinho o perfil do consumidor da classe C, principalmente as mulheres. Qual seria o perfil básico desse tipo de consumidor, da classe C? Bem, a classe C, né, pessoas que emergiram da classe D para a classe C, elas chegam de forma mais ávida para consumir, né? Então, quando ele passa a ter um rendimento um pouco maior, né, ele passa a começar a pensar aí reside também uma certa dualidade da questão. Ou seja, quando ele passa a ter um rendimento maior, ele passa também a se endividar mais. E aí ele passa, essa parcela dá para mim para comprar um carro, dá para parcelar para trocar minha lavadora, para comprar minha televisão
de LCD. Né, para comprar meu notebook, meu tablet, meu iPad. Né, ou seja, uma população, todo mundo é ávido ao consumo, a consumir. Né? Então, com o crescimento desse rendimento, né, a população quer consumir. Então, aí reside o perigo também. Porque, de certa forma, a pessoa só pensa na parcela. Essa parcela dá para mim, eu vou pagar, dá para pagar. Mas, na verdade, no final das contas, tem um momento de pagar essas parcelas. Né? Então, aí também reside um certo problema. Né? O aumento do crédito é bom? Sem dúvida nenhuma que é. Mas tem que ter cautela com isso. Tá? A pessoa não pode, simplesmente porque aumentou de renda, né, aumentar o seu consumo na mesma proporção. Entendo. E eu queria saber também do Fábio aqui, nós iniciamos aqui perguntando aquela questão do fórum, né, da Fórum da Economia Popular de Pernambuco, a forma de atuação, como trabalha, como atua, o que traz de mais informação, assim, por exemplo, para a população de modo geral? O Fórum Estadual de Economia Solidária, né, Popular de Economia Solidária de Pernambuco, ele atua em 3 elos. Né? Um é na região metropolitana, outro no Agreste e outro no Sertão. Ele busca congregar, né, o trabalho associado. São associações de pequenos produtores, artesãos, costureiras, agricultura familiar, né, pescadores. Então, esse fórum ele busca organizar esse segmento, né, de produção econômica, né, para que ele seja fortalecido. Mas ele trabalha também na perspectiva, né, do consumo consciente, né, as pessoas, como o André está colocando, porque aumentaram sua renda e porque aumentou também a sua possibilidade de crédito, consomem às vezes desmensuradamente. E isso causa muitos problemas. Né? O pensamento da classe C primeiro é com a família. Né? Então ele quer dar um bem-estar, quer dar um computador para a criança estudar, colocar uma internet em casa, né? Mas isso aí a gente tem que estruturar de forma consciente. Então, né? Em outras palavras, é uma forma de tentar passar dicas e informações para tentar organizar melhor a economia dessa parcela aí das pessoas que estão mais organizadas economicamente falando, não? Sim, também. Mas na perspectiva desse segmento que está inserido, na sua maioria, na classe C, né, e na perspectiva do consumo consciente. Entendo. Na produção consciente, da comercialização, mas do consumo consciente, que tenha a perspectiva de garantir a sustentabilidade econômica, né, e também do meio ambiente. Nós não podemos produzir, consumir e descartar, né, as coisas de forma sem a reciclagem, sem o seu devido lugar. Então, existe muito isso, a gente precisa também estar orientando ao consumidor brasileiro que está no processo de ascensão, né, e de que ele precisa ter a consciência política e social, né, do seu papel enquanto consumidor. E principalmente a educação econômica, que deve ser inserida com certeza nos lares. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso. E você que